Abra sua Bíblia, querido, em Lucas, capítulo de número 5, uma passagem bastante conhecida. Geralmente eu tenho dificuldade de dar título, às vezes a palavra vem através do título. Deus tem a sua maneira de trabalhar, né? E aí ele trabalhou, e eu já vou te dar o título já, depois que a gente lê o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que ao apertar, Lucas 5, isso. Apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, para aprender a Tua palavra. Conforme nós louvamos, eu quero conhecer Jesus, e a melhor forma de te conhecer é através da Tua palavra. É através de um relacionamento de oração, de jejum, de intimidade, de te buscar, Senhor Deus. Mas a Tua palavra é aquela que está revelada. Não existe revelação maior do que a Tua palavra. Pode-se buscar profetas, pode-se buscar, Senhor Deus, doutores, mas nada se compara, Pai, à Tua palavra, porque nela nós encontramos alegria, nela nós encontramos esperança, nela nós encontramos paz, nela, Senhor Deus, nós encontramos a verdade, que é o próprio Senhor. Por isso, Pai, fique à vontade nessa manhã em se revelar a nós, através da Tua palavra, e que essa palavra venha acrescentar em nossos corações fé, para que venhamos, Senhor Deus, mover o extraordinário, porque nós cremos, Pai, num Deus que faz maravilhas. Por isso nós colocamos nossa vida diante de Ti, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Falei que dessa vez a palavra veio através do título. Eu estava escrevi uma mensagem para pregar, e quando eu já estava acabando de escrever a mensagem, eu escrevi essa frase na outra mensagem, Deus falou assim: essa é a mensagem. Aí eu falei assim: Senhor, eu vou ter que escrever tudo de novo. Ele falou assim: obedece. E aí o Senhor me deu exatamente essa palavra, mas sobre a Tua palavra, e o texto que eu coloquei é: se mova pela palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Então eu e você precisamos nos mover pela palavra. Entender, querido, que nós podemos ter planos, conforme a pastora falou, nós podemos ter desejos, podemos ter sonhos, mas precisamos ter um norte, precisamos ter uma orientação. E nós, cristãos, temos o hábito, né? E que não é errado em dizer que a palavra de Deus é nossa bússola, é nossa direção. Mas quantas vezes eu e você nos guiamos por essa palavra? Quantas vezes eu e você buscamos nessa palavra a resposta? Ah, eu quero comprar algo. Senhor, eu vou para a Tua palavra. Querido, você pode ler um texto que aparentemente não tenha nada, mas o Senhor pode te dar a palavra num texto que aparentemente não tem nada. Mas se é a voz de Deus, o Senhor vai falar contigo. E aí você vai ter a confirmação: compro ou não compro, vou ou não vou, faço ou não faço. Nós precisamos entender que quando nós fazemos o que a palavra de Deus nos diz, nós nos movemos por essa palavra, nós somos muito mais assertivos, nós somos muito mais sensitíveis, somos muito mais sensíveis à voz de Deus, e muito mais, nós somos muito mais certos
de que nós vamos acertar o alvo, chegar no objetivo que nós temos. Então, quando a Bíblia vai nos mostrando um texto como esse, em que Pedro era um pescador, Pedro era conhecedor do mar, Pedro era conhecedor das redes, Pedro era alguém que conhecia tudo aquilo que era necessário para pescar. E a Bíblia diz que ele tinha pescado a noite toda e nada tinha apanhado. O que significa que aquele dia o mar não estava para peixe. A verdade é essa, querido. Aquele dia o mar não estava para lhe dar os peixes que era necessário. Acontece que eu fico imaginando, e vocês sabem que eu gosto de viajar na história, talvez, na verdade, o que tinha acontecido é que todos os peixes tinham recebido uma ordem: não passa desse limite. Vocês fiquem para aí, porque vai chegar o tempo que eu vou mandar vocês virem. Quando vocês virem, vocês vão vir todos, com abundância, para que Pedro saiba que quando eu falo, acontece. Fique imaginando, querido, a experiência daquele homem. E aqui nós temos alguns estudiosos, algumas pessoas que estudaram fizeram algumas faculdades, ou seja, se capacitaram em algumas áreas, né? Temos engenheiros, temos outras profissões, e aí a gente olha e a pessoa fala assim: eu estudei, sei todos os cálculos, mas chega na hora o senhor fala assim: ei, muda esse número, muda essa direção. E aí você não consegue ter sucesso com o seu, vamos dizer assim, com a sua capacidade natural, e Deus te capacita para vencer, te capacita para vencer e alcançar o teu objetivo. Por quê? Porque você obedeceu. Não basta ouvir a palavra, é necessário obedecer. A Bíblia diz para nós não sermos negligentes, não apenas ouvirmos e nada fazermos, nós precisamos obedecer. Quando nós obedecemos, nós vamos ser felizes, nós vamos acertar o. Amém? Porque a Bíblia é bem clara, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, muitos cristãos, muita gente está dentro das igrejas, querido, mas não consegue viver milagres, não consegue viver o extraordinário. Por quê? Porque não obedecem a palavra. Tem medo, trava. Fica imaginando se Pedro, nessa hora que o Senhor falou assim: olha, lança a rede, volta e lança a rede. Se Pedro tivesse falado para ele assim: Jesus, eu sei que o Senhor tem falado aí de algumas coisas para muita gente, né? Vejo que muita gente, a multidão vem para te ouvir, mas deixa eu te falar uma coisa: de mar quem entende sou eu. Pelo que eu saiba, o Senhor sempre foi carpinteiro. Seu negócio sempre foi prego e martelo. De rede quem entende sou eu. E não tivesse obedecido, nós estaríamos contando essa história hoje? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez eu não contei o seu testemunho não foi contado aqui ainda, porque você também está dessa mesma forma. Porque talvez você, por causa de orgulho, meu orgulho me tirou do jardim, meu orgulho me tirou da bênção, meu orgulho me tirou da presença, meu orgulho me tira, às vezes, de ver o extraordinário de Deus, porque eu acho que eu sei demais. Eu acho que só eu consigo. Não, só eu, se pregar, só tem bênção se for eu que pregar. Só tem bênção se for eu que cantar. Só tem bênção se eu que estiver na introdutoria. Só é a bênção. Não, querido. Nós precisamos entender que tudo quem faz ainda é Ele e vai ser sempre Ele. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele são todas as coisas. Então, obedecer, querido, é importante. Se mova pela palavra. Se mova por aquilo que Deus fala contigo. Isso é tão real que a Bíblia diz para nós que o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que eu não vejo. Então vamos começar a imaginar isso aqui. Se eu quero uma igreja cheia, eu preciso o quê primeiro? Crer. Crer que a igreja vai encher. Crer que a igreja vai entender que vale a pena vir para a casa do Senhor, adorar ao Senhor, estar junto. Não é fé
para simplesmente dizer, eu quero pregar, quando eu pregar eu quero a igreja cheia. Não é isso. É eu dizer assim, Senhor, traga mais gente para ouvir a tua palavra e poder viver o extraordinário durante a semana. Porque, querido, domingo é fácil viver o extraordinário. Domingo é fácil viver o mover. Domingo é fácil no meio da igreja. Por quê? Porque tem 2, 3 que estão buscando e você termina ali no mesmo, vamos dizer assim, no meio daquele mover e aí você começa a sentir. Só que eu quero te dizer, querido, ser cristão é muito mais do que sentir ou não sentir. É obedecer ou não obedecer. É viver aquilo que está no extraordinário para nós. Queridos, quando o Senhor me trouxe essa palavra, e eu gosto muito desse versículo, ele me trouxe aquele versículo que diz assim, nosso Deus, está lá em Romanos 17, que o nosso Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Isso não é fé? Isso não é milagre? Trazer à existência as coisas que não existem. Não existem fisicamente, mas existe aonde? No coração, existe na mente, existe naquilo que eu estou proferindo, que eu estou profetizando. Você crê que vai acontecer um milagre? Você precisa começar a profetizar. Você crê que vai mudar de casa? Você precisa profetizar. E não é uma questão de, não, isso aí é evangelho da prosperidade. Não, isso aí é o evangelho do bem-estar. Evangelho também é você viver o bem-estar. Nós vivemos, querido, hoje nós temos ar-condicionado. Nós vivemos tempo em que nós não tínhamos nem ventiladores. E eu estou falando nós, Nova Jerusalém, Tijuca. Você não viveu isso, talvez, mas nós vivemos. Vivemos tempos em que nós não tínhamos um bebedouro para ir beber água. Nós tínhamos que levar na garrafa. E quando a gente levava a garrafa, ainda tinha alguém que bebia água da pastora. Você está rindo? Pastora toda feliz, achando que ia beber água, já beberam. Mas nós sempre falamos, vai ter o dia em que nós vamos ter um bebedouro, vai ter um dia em que nós vamos ter um lugar tranquilo, como nós temos profetizado que vai chegar um tempo em que nós vamos ter um templo maior. Não é para que a gente se envaideça e fale assim, olha, eu falei e aconteceu. Não, é para que o nome do Senhor seja glorificado e traz à existência aquilo que ainda não existe. Eu fico imaginando, estou vendo ali nisso. Certamente, quantas vezes eles falaram, nós vamos ser pais. Quantas vezes eles falaram, nós ainda vamos ter filhos. Por isso, profetiza esses dias, o pastor Pedro estava ali, o pastor Pedro falou assim, vou abençoar com a unção do amor. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente, opa, mãe, recebe, querido. Traz à existência aquilo que ainda não existe. Eu quero que nessa manhã você se mova pela palavra e traga, permita que o seu coração se encha de fé e profetize. No final nós vamos profetizar aquilo que você sonha. Profetize primeiro sempre algo espiritual para a sua vida. Profetiza que você vai ser um ganhador de almas. Profetiza que você vai ser alguém que vai agradar o coração de Deus. Profetiza que sua família vai servir ao Senhor. Profetiza, querido, que o marido alcoólatra vai se converter. Profetiza que o filho, que talvez esteja nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, vai se converter. Porque a gente está falando aqui em pessoas que estão vivendo fora daquilo que nós entendemos como o melhor e como a direção, porque está baseado na palavra. Não deixe de amar ninguém. Eu sempre falo isso. É tão difícil. Você às vezes tem pessoas que convivem com você que você fala assim, mas essa pessoa é difícil de amar. Você tem vizinhos que você fala, não é possível que eu tenha que amar essa pessoa. Ame.
Ame porque é a palavra. Nós estamos no Dia dos Pais, tem gente que fala assim, meu pai? Ah, você não conhece meu pai. Ame seu pai. Pai, ame seu filho. Porque você precisa, e precisa profetizar sobre ele. Ah, mas meu pai não se dá comigo, mas profetiza, você é o melhor amigo do meu pai. Você é o melhor amigo do meu esposo, da minha esposa, da minha filha, do meu filho. Amém? Porque você precisa trazer a existência. Você que sonha em ter alguém na igreja e que você ainda não vê, o irmão que está do lado não se constranja, não. Olha para a cadeira do lado. Você tem alguém? Olha para a cadeira do lado aí. Você que tem alguém que quer que você esteja na igreja contigo. Pode olhar na cadeira do lado, você vai olhar o irmão, mas você vai profetizar. Daqui a um tempo vai ser meu esposo, vai ser meu filho, vai ser minha filha, vai estar sentado aqui. E quando acontecer, você vai poder testemunhar. Eu trouxe, pela fé, a existência, aquilo que não existia. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Eu creio dessa forma, amém? Porque quantas vezes minha mãe profetizou que eu estaria na igreja? Já falei para vocês que eu era terrível. Aliás, só a misericórdia de Deus para não continuar terrível. Mas quantas vezes minha mãe falava, você vai para a igreja? Eu falava, mãe, você está doido, não pensa nisso não. Eu vou lá na igreja me acertar com o seu pastor. A me acertar era de outra forma, né? E aí ela falava assim, não vai não. Que maior é que está com ele, hein? Cuidado. Aí eu falava, Senhor, o que é isso? É guerra? Vamos para a guerra. E o Senhor me trouxe até a casa dele. Então não é diferente, querido. Não pensa que é diferente, não. Seu filho, seu esposo, sua esposa. Em nome de Jesus. Amém? Mas nós precisamos trazer a existência. A Bíblia vai nos mostrar diversas passagens, nós vamos falar algumas delas. E vamos aprender com esses. A Bíblia, por exemplo, nos mostra lá em Gênesis, que quando o Senhor tinha se cansado, não, ainda nem não abra o 12 ainda não. No 6, a Bíblia diz que quando o Senhor havia se cansado de ver o povo pecando, errando o alvo, a Bíblia diz que Deus manda Noé preparar uma arca. A palavra de Deus para Noé, construa uma arca. E aí foi dando a ele as medidas, foi dando a ele. Aí eu te pergunto, um homem que não tinha visto chuva, um homem que não era especialista na área de construção, nem naval, nem civil e nem nada. Um homem que não era preparado, capacitado para aquilo, mas obedeceu uma ordem. E detalhe, demorou 100 anos para ver acontecer aquilo que tinha sido falado para ele. Mas quando ele obedece, o que acontece com ele? Ele e a sua família entram na arca. Eu quero te dizer algo nessa manhã. Se você crê, você e sua família vai entrar na presença de Deus. Se você crê, você e sua família vão entrar na presença. Pode demorar 1 ano, pode demorar 5, pode demorar 10, mas vão entrar em nome de Jesus. Como minha mãe teve que esperar a mim, teve que esperar meu pai. Eu já não tenho meu pai há 10 anos, mas eu não tenho nenhum problema no meu coração. Sabe por quê? Porque no dia do sepultamento dele, em que eu fiz o culto fúnebre, eu agradeci, porque 5, 6 anos antes, ele havia aceitado Jesus. Porque 5, 6 anos, o meu pai, que vivia em guerra com meu irmão, que vivia em mundos que você não possa imaginar, no sentido de viver lá fora. Mas sabe o que acontece? Minha mãe sempre profetizava, meu esposo vai servir ao Senhor. Então eu vejo a minha mãe como alguém que consegue ver, pela fé, aquilo que não tinha como existir, trouxe a existência. Como ela vive profetizando com meus irmãos, meu irmão ainda vai com ela, mas meu irmão, minha irmã vão servir ao Senhor. E eu creio. E fico ali, mãe, eu confio, eu concordo.
porque nós precisamos concordar com essa palavra. E Noé viu isso. A Bíblia diz para nós em Gênesis 12, aí sim abra para nós. A Bíblia diz que um homem está ali no meio da sua terra, no meio da sua parentela, vivendo bem economicamente, vivendo bem com seus pais. A Bíblia não diz que ele tinha problema, a Bíblia não diz que ele tinha dificuldade, a Bíblia diz que ele era bem, a sua família tinha bens, mas olha o que a Bíblia diz. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Querido, e a Bíblia ainda diz que dali o Senhor faria dele uma grande nação. Aí eu te pergunto, humanamente falando, vamos dizer assim, idosos, duas pessoas que já tinham passado o tempo natural de ter filhos, dois idosos que teoricamente viviam bem. Para que sair da onde está? Você às vezes não faz isso? Quantas vezes Deus te dá uma ordem e você fala assim, mas eu já tenho uma certa idade, eu vou sair daqui para quê? Para obedecer o que Deus está mandando. Porque a tua visão é limitada, mas a visão do Senhor vai lá à frente. A Bíblia é bem clara quando diz que Abraão obedece. Junto com Sara eles vão, e a Bíblia diz que lá na frente, mesmo errando, mesmo cometendo várias falhas, a Bíblia diz que o Senhor faz dele uma grande nação, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua vida, querido. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aquele que fez uma promessa para você, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, vai acontecer, mas você precisa obedecer, porque a chave está na obediência, a chave está em obedecer, porque Abraão não só foi, mas foi e foi cumprindo tudo aquilo que o Senhor tinha determinado a ele. Volto a dizer, errou no meio do caminho? Errou. Então eu quero te dizer algo, talvez você esteja dizendo assim, eu sei que o Senhor tinha uma promessa para mim, eu sei que o Senhor tinha um ministério para mim, eu sei que o Senhor tinha uma bênção para mim na área financeira, eu sei que o Senhor tinha uma bênção para mim na área profissional, eu sei que Deus tinha uma bênção para mim na área familiar, mas já passou muito tempo, eu já estou velho, eu já passei da idade, eu não quero mais. Ei, os seus erros não são referência para Deus. A referência para Deus é a sua palavra para você. Você precisa crer e se mover pela palavra. Então creia e obedeça essa palavra. A Bíblia diz para nós em Êxodo 14 que Moisés está com o seu povo saindo ali do Egito. E a Bíblia diz que ele olha e começa a ver um povo perseguindo. O povo do Egito, Faraó está vindo atrás dele. E olha o que a Bíblia diz para nós em 14:15. Disse o Senhor a Moisés, quando ele está ali de frente ao mar: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Ele está falando para mim e para você. Quem disse que as dificuldades na sua frente são obstáculos maiores do que a minha palavra? Quem disse que algum mar à sua frente é maior do que a minha palavra, diz o Senhor para mim e para você? Deus já tinha falado para eles que eles iam sair. Deus já tinha falado para eles que eles iam chegar na terra prometida. Então, o que Deus está dizendo para Moisés é: para de reclamar, para de questionar, para de olhar para o mar e avance em direção à sua promessa. Mas seguir pela palavra. Ande, se mova pela palavra. E pela palavra, a Bíblia diz que ele se move. A Bíblia diz que ele pega o seu cajado, toca no mar, e ali o povo passa a pés enxutos. Querido, pode ser que o mar esteja na sua frente, te criando uma dificuldade, te criando uma impossibilidade, mas na verdade
ela é só uma testemunha daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Deus rompe o mar, Deus abre o mar, Deus faz o que necessário for para você chegar do outro lado. Creia nisso, em nome de Jesus. A Bíblia vai nos mostrar em João, capítulo 9, verso 7, que quando tem um paralítico num tanque, e ali ele está numa dificuldade, e a Bíblia vai dizer que ele fala, olha, não tinha ninguém para te lançar nas águas. Não tinha ninguém, desculpa. No sentido, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para poder te dar no texto do que eu coloquei aqui no detalhe. Porque quando Deus te dá uma ordem, querido, obedeça. Pode parecer que as dificuldades vão ser grandes. Aquele homem era um cego de nascença. De nascença. Sabe o que eu quero te dizer? Aquela pessoa que não tem como se converter, que a gente falou aqui. Que você disse que desde o berço foi criado em outros caminhos. Desde o berço foi criado em outros aspectos, em outras culturas. Mas ele ali passa por uma experiência. A Bíblia diz que Jesus, no verso 6, cuspiu na terra e tendo feito lodo e a saliva, aplicou aos olhos do cego. Presta bem atenção. Aplicou aos olhos do cego. Aquele cego havia visto algum milagre? Não. No máximo ele tinha ouvido. E a fé vem por onde? Por ouvir. Então ele ouviu a palavra do Senhor. Ele foi testemunha de que alguma coisa acontecia, mas ele não tinha visto ainda. E é interessante que a Bíblia vai dizer que ele, cego de nascença, o Senhor Jesus faz alguma coisa, certamente ele não pôde nem se surpreender com aquela lama, com aquele lodo, porque ele não tinha visto o que Jesus tinha feito, não sabia o que Jesus tinha passado nos olhos dele, mas as outras pessoas tinham visto. Então eu quero te dizer, muita gente fica questionando, criticando o que o Senhor está fazendo na tua vida e como Ele tem feito na tua vida, mas não sabe que não é necessário se preocupar com isso. O que é necessário é obedecer. E olha o que a Bíblia diz no verso 7, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quando é que ele passou a ver? Quando ele obedeceu. Quando ele chegou no tanque. Quando ele se lavou. Se ele tivesse falado assim, Jesus, ei, pensei que o Senhor ia tocar nos meus olhos e eu ia enxergar. Eu ouvi dizer que o Senhor fala e acontece, mas o Senhor não fez. Mas o que ele fez? Obedeceu. Eu e você às vezes não questionamos as ordens de Deus. Vai por aqui, aí você fala assim, mas Senhor, esse outro caminho aqui é mais fácil. Ei, quem sabe o que é mais fácil ou não? E, aliás, e quem disse que o Senhor quer fazer no mais fácil? Se Ele é o Deus do impossível, querido, Ele vai agir, não é conforme a facilidade, não é conforme os meus olhos e os teus olhos estão vendo, mas é conforme Ele fala que vai acontecer. Não era a maneira mais fácil, porque aquele homem ainda tinha que andar até o tanque. E eu fico imaginando aquele homem indo no caminho dizendo assim, Jesus mandou ir no tanque. E eu sei que naquele tanque deve ter alguma coisa. No tanque não tinha nada, mas a palavra de Jesus tinha dado a ele, era de que ele lavasse. Eu fico imaginando aquele homem se lavando e de repente os seus olhos se abrindo. Eu fico imaginando, querido, você lendo a palavra e os seus olhos se abrindo. Você lendo a palavra e os seus olhos se abrindo. Aquela pessoa que você tem profetizado, lendo a palavra e os olhos dele se abrindo, se revelando. E o milagre acontecendo. Não questione, querido, a maneira, mas obedeça aquilo que Deus mandar você fazer. Não se preocupa, porque para ver milagre é necessário obedecer. Aquele homem teve que obedecer para ver, literalmente, o milagre. Creia, querido, que se você obedecer, você vai ver milagres. Creia que se você obedecer, você vai ver as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para o mundo, para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus. Então creia nisso, querido. Creia nisso. Amém? Em João 5, no verso de 1 a 8, a Bíblia vai contar a história do paralítico no tanque de Betesda.
E aí a Bíblia vai dizer que aquele homem está ali no tanque. Aquele homem não tinha amigos. Olha só, essa história, ela é interessante porque a gente lê sempre apenas como um milagre, como alguém que uma água que se agita. A gente sempre pensa assim, viu? Existia ali umas águas que se agitavam. A história não é sobre isso. A história é sobre um homem que não tinha amigos. Vê se parece com a sua aí. Um homem que não tinha amigos, um homem que não tinha referência, um homem que não tinha quem o ajudasse. Aquele homem não tinha alguém para ajudar a colocar nas águas quando elas se moviam. Mas a Bíblia é bem clara para nós, querido. Quando aquele homem ali, Jesus perguntou: queres ser curado? Queres ser curado? Olha a resposta dele. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Às vezes você tem visto pessoas receber antes de você e tem questionado, mas não se preocupe, o seu tempo está chegando. Então Jesus lhe disse: pode deixar que eu vou te colocar na água. Foi isso? Ou então ele falou: pode deixar. Pegou ele no colo, se move aí, água. Ou ficou esperando e... Não. Jesus não precisa que água nenhuma se mova, porque ele é a própria água da vida, querido. Basta ele se mover na tua vida, na tua história. É ele que se move na tua história, querido. Ele, na verdade, se colocou naquele homem e colocou aquele homem na história dele. E disse assim, então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou e andou. Eu quero declarar, querido, que se você não tiver ninguém para mover as águas, ninguém para te jogar nas águas, você que está aqui já está ouvindo, o Senhor já está dizendo: eu já cheguei, eu sou a água viva. Pode deixar que eu já estou me movendo em tua direção. Pode deixar que eu já estou me movendo. Pode deixar que eu já estou fazendo. Se você não tem amigos, eu sou um bom amigo. Se você não tem ninguém, eu estou aqui para dizer que você não está sozinho. Tem muita gente que sofre com esses dias que a gente chama, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, porque já não tem mais. Jesus está dizendo: eu supro essa necessidade. A minha graça te basta. Creia nisso, querido. E aquele homem recebeu a sua vitória. A Bíblia fala uma história que eu particularmente gosto muito, lá em Lucas 7, de 1 a 10, que é a história do centurião. Vamos ler essa história para a gente pegar alguns detalhes aqui. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem se muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, preste bem atenção. Talvez você seja um canal para que ímpios, pessoas que ainda não conhecem a Jesus, ouça aquilo que ele faz. O centurião, teoricamente, ele não se assentava junto com a multidão. Teoricamente, a Bíblia não afirma, mas também a Bíblia também não diz que ele se assentava lá. Mas a Bíblia diz que ele ouviu falar. Por quê? Porque mesmo sendo centurião romano, mesmo sendo alguém que não estava no dia a dia de Jesus, existia alguém que se preocupou em levar a palavra para aquele homem. Você precisa ser alguém que se preocupe em levar a palavra para alguém que ainda não é. Lá no seu trabalho, aquela pessoa que é difícil, aquela pessoa que serve a outros deuses, aquela pessoa que olha para você e fala assim: ei, você tem alguma coisa diferente. É esse que quer ouvir de Jesus através de você. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe algum dos anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faça isso. Ou seja, ele é um homem bom, ele é um homem legal, ele nos ajuda, ele é um comandante, mas ele é alguém que se preocupa conosco, ele é um bom chefe, ele é um bom patrão, ele é um bom pai.
Ele é um bom amigo, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga, ou seja, aquele homem tinha um coração bom. E a Bíblia vai dizendo para nós assim. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes. É isso que é lindo nessa história. Não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Às vezes eu e você nos sentimos tão sujos. Ou tem pessoas que têm mais consciência do pecado do que eu e você, e ele consegue entender que ele teoricamente não é digno. Mas eu quero te dizer, nem ele, nem eu, nem você, nenhum de nós seremos dignos se não fosse a misericórdia e o sangue de Jesus. Mas aquele homem ainda não tinha essa noção, mas tinha um conhecimento. Ele sabia quem era Jesus. E por que ele sabia quem era Jesus? Porque ele não via Jesus como um carpinteiro, ele não via Jesus como um profeta, ele via Jesus como Deus. Eu vou te provar aqui na Bíblia. Por isso eu mesmo não me julgo digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. E aí ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade. O que ele está dizendo? Eu sei o que é comando. Eu sei o que é dar ordens. Eu sei que quando o Senhor dá ordem, o mundo espiritual tem que obedecer. Porque quando eu digo a um soldado, vai, este vai. E se eu digo a outro, vem, este vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. É como se ele estivesse dizendo: Jesus, se o Senhor der uma ordem no mundo espiritual, o meu servo é curado. Se o Senhor falar alguma coisa no mundo espiritual, porque tu és Deus, eu sei que vai acontecer milagre. Então o Senhor não precisa vir, basta uma palavra e o meu servo será curado. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que fé não é sentar na igreja. Que fé não é participar de uma denominação A, B ou C. Fé é se mover pela palavra. Fé é acreditar que o Deus de Israel tem poder para agir hoje. Eu não estou com isso te incentivando a não vir à igreja. Ao contrário, venha, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu e você não podemos julgar aqueles que estão lá fora, aqueles que recebem milagres lá fora, aquele que às vezes você vê com uma vida que não é a mais perfeita, mas quando ele diz assim, ó, eu creio que Jesus vai fazer, e Jesus faz, porque Jesus está honrando a fé daquele homem, daquela mulher. Então não questione, não julgue, leve para eles a palavra da verdade, porque ele vai conhecer mais da verdade, e a verdade vai o libertar. E aquele homem foi curado por causa da fé do seu Senhor. Pode ser, querido, que você tenha um parente enfermo em casa, e pela tua fé ele vai ser curado. Pela confiança na palavra do Senhor, você vai ver ele curado. Porque pela fé que você vai mover. Por causa da palavra, você vai dizer: Senhor, eu estou ouvindo essa palavra. E o Senhor está repetindo várias vezes que tem alguém na minha casa que vai se converter. O Senhor está repetindo várias vezes que tem alguém que vai ser curado. O Senhor está declarando diversas vezes na tua palavra, e eu creio na tua palavra. Então traz à existência aquilo que ainda não existe. Traz a cura que eu ainda não vejo. Traz o milagre que eu ainda não posso contemplar. Mas eu creio que o Senhor vai fazer. E a Bíblia vai nos mostrar uma outra história em Lucas 17. Hoje, querido, o Senhor mandou trazer palavra, e nós vamos trazer a palavra. Em Lucas 17, nós vamos ler do verso 11 ao 19, uma história dos 10 leprosos. E a Bíblia diz que aqueles homens vão até Jesus. E quando eles vão até Jesus, a Bíblia diz que eles, vamos ler, de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, ou seja, os leprosos fizeram o que nem podia ser feito, que era ir ao encontro de alguém. Mas eles foram, por quê? Porque eles confiavam que Jesus era diferente, que Jesus podia fazer por eles alguma coisa diferente.
E a Bíblia diz que ficaram eles de longe, porque eles foram, mas entenderam que era necessário respeitar a distância. E lhe gritaram dizendo, eu fico imaginando eles de longe, Jesus, mestre, compadece-te de nós. E eles, ali a Bíblia, eu creio que eles ficavam repetindo várias vezes, mestre, Jesus, compadece-te de nós. E a Bíblia diz assim, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide. Olha a palavra de Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Por quê? Porque era comum o sacerdote que dizia se aqueles homens estavam curados ou não. Era o sacerdote que dizia, olha, essa lepra ainda precisa de mais uma semaninha, essa lepra aí ainda precisa de mais um mês, ou então ó, já está curado. Era o sacerdote que tinha essa palavra. E olha o que a Bíblia vai dizer, aconteceu que, indo eles já tinham sido curados? Não. Eles já tinham visto o milagre? Não. Mas todos 10 obedeceram. É como se eles estivessem dizendo, eu não temos nada a perder, vamos lá no sacerdote. Pode ser que o sacerdote tenha misericórdia e olhe para as nossas lepras e diga, Jesus falou, esse mestre conhece um pouquinho, você está curado, você não sei. Mas olha o que a Bíblia diz, os 10 foram. E que indo eles foram purificados, todos 10. E por que todos 10? Porque nós vamos ler a história até o final. Um dos 10 vendo que fora curado, um dos 10 vendo. Ou seja, às vezes as coisas já aconteceram na sua vida, mas você ainda não conseguiu perceber. Tem coisa que já aconteceu na sua vida e você ainda não viu que já aconteceu. Às vezes o milagre já aconteceu e você ainda não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque você ainda olha para a lepra dos outros. Ou talvez porque você esteja olhando para onde o Senhor mandou você ir, quando na verdade o objetivo não é onde você vai, o objetivo é crer e confiar na palavra que Ele já te deu. E aquele homem vendo, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Antes ele tinha falado com Jesus como? De longe, mas agora aquele homem está dizendo, ei, antes eu não podia me aproximar, mas agora eu quero chegar perto. Agora eu quero te adorar de perto. Agora eu quero me prostrar de perto. Agora eu quero estar perto. Querido, não fique longe da presença. Não fique longe do Senhor. Para com essa coisa de, não, eu não sei o que é que meus amigos vão dizer quando eu me converti, querido. A primeira coisa que eu falei para eles, olha, amo vocês, continuo amando vocês, achando vocês o máximo, mas agora a minha vida é outra. Eu agora preciso seguir outros passos. Eu agora preciso seguir outro caminho. Eu agora, querido, eu não tenho mais tempo. Eu jogava bola de segunda a segunda, agora eu não posso mais esse dia aqui, porque esses dias agora tem culto. E daqui a pouco, domingo tem culto. E daqui a pouco, os outros dias, eu ia todo dia na semana, eu ia na igreja, querido. Quando eu me converti, eu buscava o Senhor todos os dias. Eu ia numa igreja segunda, na terça eu ia na igreja tal, na quarta eu ia no culto de mistério tal, na quinta eu ia a tal lugar. Aliás, para ser bem sincero, o único culto que eu não ia era quarta-feira, porque quarta-feira era o dia do meu futebol. E é por isso que hoje tem a quarta da unção. Isso foi o Senhor que me respondeu no dia que eu fui consagrado a pastor. Que Ele falou isso para mim. E no dia que eu fui consagrado, que eu falei para Ele que eu não ia fazer seminário, porque eu não podia abrir mão do futebol de quarta-feira. E que Ele mandou eu parar de jogar bola. E que Ele falou que era para eu deixar, que eu tinha que fazer seminário. E o seminário era de segunda a sexta, durante 3 anos. Durante 3 anos, de segunda a sexta, eu só deixei de ir naquele lugar um dia. Porque eu tinha um casamento e eu honrei a vida daquelas pessoas porque não tinha problema em relação ao dia que eu deixei de ir. Mas todos os demais dias eu fui. Porque o Senhor mandou eu ir. Mandou eu deixar o futebol. E quando Ele me deu uma ordem para eu deixar o futebol, esse testemunho nem estava no meio, mas agora que eu comecei eu vou falar para você. Porque talvez você não entenda. Por isso que quarta-feira, quando tem 1, 2, 10, 20, 50 pessoas, para mim é a mesma coisa. Porque eu não estou aqui olhando ninguém, eu estou olhando aquilo que Deus mandou fazer. Eu estou em obediência àquilo que Ele falou. Eu era alguém, querido, você vê gente dizer que gosta de futebol, eu gostava. Eu jogava bola de segunda a segunda e via futebol em casa o tempo todo. E eu deixei, o Senhor falou para mim,
faça seminário. Eu falei, não vou fazer, porque eu tenho que deixar de quarta-feira para o futebol e eu não vou deixar. E ele falou assim, faça a prova de mim. E eu falei assim, então o senhor vai mandar alguém me convidar para ir para o seminário. No dia seguinte me liga uma amiga e fala, vamos fazer seminário? E eu falei assim, olha, como é que é esse seminário? Ele falou assim, esquece. Olha só, no meio da conversa, olha como é que Deus faz. Ele falou assim, esquece. Eu sei que você não vai completar. Eu sei que você vai em algum momento dar desculpa e vai para o futebol. Esquece. E desligou o telefone. Aí eu falei assim, tá vendo, senhor? O senhor não quer bem que eu faça seminário. O senhor só estava fazendo prova de mim. E eu todo contente. Mas o Senhor insistia comigo. Eu estou te falando assim como nós estamos nos ouvindo uns aos outros aqui, era audível a voz de Deus para mim. Ele falou assim, faça seminário. Eu falei, então é mesmo? Então o Senhor vai mandar fazer lá na Nova Jerusalém. Porque não pode ser qualquer seminário, eu quero que o Senhor mande fazer lá. E aí Deus falou assim, é lá? Tá bom. A menina que trabalhava comigo tinha um noivo. E o noivo dela era professor de hebraico em outros lugares. E aí falou assim, Alexandre, olha, eu estou amando hebraico, deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer seminário? Eu falei, não, senhor, isso aí tem alguma coisa nesse mistério. Ele falou assim, vamos fazer seminário. E eu falei assim, não, por que seminário? Ele falou assim, cara, porque eu acho que Deus tem um chamado na tua vida. Eu falei, quem tem chamado na minha vida? Eu estou ouvindo muito bem, já estou indo à igreja, já está bom. Ele falou, não, vamos fazer seminário. Eu falei, é? E ele morava lá em Realengo, presta bem atenção. Aí eu falei assim, não vai acertar aquele alvo lá, né? Aí eu falei, tá onde? Ele, no Vida e Luz, lá em Sampaio, é de graça. Eu falei, não! Eu falei para ele assim mesmo, não! Ele falou, o que foi? Ele falou, porque Deus falou para mim que era para fazer. Ele falou, então vamos. Eu falei, não, ainda não é suficiente. Aí ele falou assim, você que sabe. Aí ele falou, eu falei, você vai escrever no dia seguinte? Ele falou, não sei. Eu falei, tá vendo aí, não é para eu me escrever. Porque na verdade ele só estava sendo usado, querido. Ele não era o objetivo. Ele só estava sendo usado. E eu falei, o quê? Que eu ia. Mas quando ele falou, eu falei, não vou. E fiquei vivendo a minha vida. Já estávamos quase acabando o período de inscrição. Porque o período de inscrição do seminário acaba em fevereiro. Estávamos na última semana. Aliás, lá só tem uma semana. Mas nós já estávamos chegando no terceiro dia da semana, que era quarta-feira. Isso era quarta-feira. Aí eu falei assim, hoje é dia do meu futebol. E eu peguei toda a minha roupa e eu ainda era responsável por aquela coisa de pós-jogo, que é o churrasquinho, o queijinho, um pãozinho, um lanchinho. Então eu fui no mercado, comprei tudo com maior alegria, peguei minha chuteirinha, indo para o futebol, falei assim, Senhor, o senhor quer mesmo que eu faça seminário? Olha eu com Deus. E ele falou assim, e eu não ouvi a voz de Deus, mas eu falei assim, então o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai fazer com que eu o senhor me tire a vontade do futebol de quarta-feira. Os outros o senhor já tirou, mas me tira a vontade do futebol de quarta-feira. Certo de que não era possível. Mas agindo Deus, quem impedirá? E eu estou indo para o futebol, isso na quarta-feira. Estou indo no futebol, estou todo feliz, com a minha chuteirinha. Entrei no carro do meu chefe, falei, vamos para o futebol. Estou indo para o futebol. Quando a gente está chegando no campo, querido, que era um campinho assim na frente da casa do meu patrão, que ele tinha um campo na casa dele. Quando eu estou chegando em frente, assim que eu vejo aquele gramadinho, meu coração se fecha. Eu olhei para aquele campo e falei assim, não, senhor. Ele falou assim, o meu chamado contigo não é para ser jogador de futebol. Aí eu falei assim, meu Deus. E eu peguei, saí do carro, com a minha chuteira, com as coisas do lanche. Fui entrando numa gradezinha. Quando eu entro naquela grade, que eu olho para aquele gramado, meu coração se fechou totalmente. E a alegria que é estampada no meu rosto, naturalmente, se foi. E eu olhei e falei assim, Senhor, o que é isso? E logo um amigo veio e falou assim, Alexandre, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Eu falei, estou ótimo. Aí ele falou assim, e aí, como é que é o planejamento para esse ano? Nós estávamos em fevereiro. Ele falou assim, eu falei para ele assim, hoje é o último dia do futebol que eu estou vindo. Eu falei sem pensar. E ele falou assim, o que houve? Eu falei assim, vou estudar. E a minha empresa, esse é o detalhe, a minha empresa
pagaria qualquer faculdade que eu quisesse fazer. A empresa que eu trabalhava, se eu quisesse fazer administração, ele pagava a faculdade para mim. Se eu quisesse estudar economia, engenharia, processamento de dados, que era uma empresa nessa área, ele pagaria. Economia, o que eu quisesse, eu era da área financeira, o que eu quisesse. Ele havia já feito isso com algumas pessoas e o meu chefe sempre falava, faz uma faculdade. E eu falava, vou estudar, sempre no outro ano. Mas quando chegou aquele tempo, eu não entendia. E Deus falou assim, diga a ele que você vai fazer seminário. Aí eu falei assim, olha, é que eu vou fazer seminário. E ele olhou para mim e falou assim, o quê? Quer dizer, eu vou estudar teologia. Ele falou assim, tu vai ser pastor? Aí eu falei, não, só estou indo estudar porque Deus está mandando. Aí ele recuou. Ele estava vindo assim na minha direção, ele recuou. Aí ele falou assim, Deus mandou? Aí eu falei, mandou. A palavra de um ímpio. Ele falou assim, então é melhor obedecer, né? Naquele momento eu falei assim, Senhor, o Senhor me tirou essa alegria. Me tirou a alegria, me tirou totalmente. Eu falei assim, segundo a tua palavra, eu vou naquele lugar fazer seminário. E eu vou me esforçar para ser o melhor que eu puder ser naquele lugar. Mas, principalmente, eu vou procurar aprender e fazer a tua vontade todo o tempo. E ali eu estudei durante 3 anos. Abri mão do futebol de quarta. Vi pessoas questionarem o tempo todo. Mas eu me formei. Depois eu fiz a convalidação, me formei em teologia no nível superior. Mas tudo isso porque eu obedeci uma palavra de Deus. Obedecer, querido, às vezes é sacrificar, sim. É melhor obedecer do que sacrificar, mas às vezes para obedecer é necessário sacrificar. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Eu tive que pegar aquela cruz. E no dia que o pastor me consagrou aqui a pastor, eu estava aqui, estávamos em festa, acabou aqui toda a ordenação e eu estava saindo ali por aquela porta de vidro, que eu virei para a coluna, Deus falou comigo, sabe por quê? Você está fazendo o culto de quarto? E eu parei ali. O pessoal já estava até aqui em cima, os pastores aqui em cima, né, que tinham vindo. Eu estava indo, eu parei ali para ouvir a voz de Deus. Deus falou assim, porque você abriu mão do culto de quarto. Talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa para Deus te dar algo, filho. Esse testemunho não estava na palavra, não tinha nem lembrado dele. Mas se eu estou contando é porque talvez você esteja precisando abrir mão de alguma coisa. Abra mão, tenha coragem. Vai ser difícil, vai ser doído, sim. Se eu disser para você que seria fácil, não era. Não é. E nunca vai ser. Mas Deus mandou. Talvez, pode ser que... Vamos mudar o culto de quarta? Agora pode. Porque o Senhor só acaba querendo me mostrar que eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Talvez, ano que vem, mude para quinta, talvez seja outra pessoa fazendo. Deus que sabe todas as coisas. Mas eu obedeci. Então obedeça, querido. Obedeça independente da circunstância. A gente ainda vai ler mais alguns textos rapidamente. Lucas, querido, quando a Bíblia, Lucas 9, a Bíblia vai contar a história da multiplicação dos pães. E a Bíblia, quando vai dizer da multiplicação dos pães, a Bíblia fala que Jesus pega aqueles homens e pergunta assim, dai vós de comer. Dai vós de comer. Eles falaram assim, nós não temos pão suficiente. Nós não temos como alimentar. Mas Jesus falou o que para eles? Dai vós mesmo de comer. Eles obedeceram o quê? Como? Não tinham nada. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, Jesus dá uma ordem, manda eles se assentarem de 50 em 50 e de 100 em 100. E aí eu fico pensando, aqueles homens tinham alguma coisa na mão ainda? Não. Aqueles homens já tinham visto a multiplicação de pães? Não. Mas eles o quê? Obedeceram. Eu fico imaginando eles contando. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 35, 42, 47, 48, 49, 50. Esse grupinho aqui está formado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Detalhe.
Não se assuste com o que eu vou falar. Você acha que na hora que eles estavam juntando 50 não tinha aquele que dizia assim, eu não gosto dessa aí não, vou me sentar em outro grupo. Ah não, esse aqui, ó, eu não vou muito com a cara desse aqui não. Ó, eu vou me assentar, mas vou me assentar longe. Não, não, calma aí, você faz parte desses 50. Você faz parte desses 50. Querido. Olha para o lado e não adianta você querer dizer assim, esse eu não gosto dele. Ele faz parte dos 50 que estão aqui dentro. Ele faz parte dos 100 que estão aqui dentro. É assim que a gente tem que pensar. E a Bíblia diz que eles vão, se assentam, e aí depois é que Jesus multiplica. Primeiro você tem que obedecer, primeiro você tem que fazer algo que parece loucura, depois você tem que se ajuntar mesmo com gente que você não gosta, para que Jesus faça algo em nosso meio. Porque não é porque a gente gosta, é porque a gente não gosta, é porque Ele mandou. Mandou, querido, obedeça. Tire essa tristeza, tire esse ódio, tire essa raiva do seu coração. Querido, só fala aquilo que Deus manda falar. A Bíblia ainda tem uma passagem em João capítulo 2, uma passagem bastante conhecida, que é o primeiro milagre de Jesus. E eu amo essa passagem, querido, por diversas coisas que nela nos ensinam, mas vamos aprender alguma coisa rapidinho. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Presta bem atenção. Olha como é que é a fé daquela mulher. Aquela mulher não tinha visto milagre ainda nenhum. Mas ela tinha visto aquela criança crescer. Visto aquele homem se formar. E visto e sabido que nele havia algo diferente. Que havia uma promessa. Olha a fé de Maria. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha o que Maria responde. Maria podia te dizer, falar assim para ele, me respeite que eu sou sua mãe. Ou ela podia dizer assim, olha só, eu sei que ainda não é chegada a sua hora, mas quem sabe aqui de hora por enquanto sou eu, você está na minha casa. Pensa aí no dia a dia se não existem essas frases na sua casa e no seu meio. Então ela falou aos serventes. Ela não falou, respondeu a Jesus, presta bem atenção. Ela não respondeu algo a Jesus, ela responde a quem? Aos servos. Ela fala assim, ó, fazei tudo o que ele vos disser. Às vezes, querido, a gente ouve afronta, a gente ouve coisas, sabe o que a gente fala? Faça tudo o que ele vos disser. Sabe aqueles gabinetes que você ouve assim, ou vou falar isso, eu vou falar aquilo, e você está doido que a gente dê uma posição, e você fala, faça conforme a palavra. Faça tudo o que ela vos disser, a palavra. Fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas, presta bem atenção, de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Presta bem atenção, querido. Era um peso enorme. Aquelas talhas, aquelas jarras bem pesadas. E aí a Bíblia diz assim, ó, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. Aí os servos podiam dizer assim, olha só, ele não disse até onde era para encher. Vamos encher um pouquinho e levar para ele. Ele só falou para levar um pouquinho de água. Essa história tem muita coisa para nos ensinar. Às vezes eu e você, por preguiça, não fazemos tudo que Deus manda fazer. Ou fazemos a meia boca. Cumprimos o nosso exercício, o nosso ministério, de qualquer maneira. O quê? Tem que buscar água de novo. Tem água aqui, tá? Só estou comentando. Buscar água de novo para o pastor? Ele que beba menos água. Ou então, tem que ir lá. Lembra que eu falei que a gente não tinha nem água? Querido, quando às vezes a gente tem cadeira, a gente não tinha cadeira não. Eram 120, 150, 200 cadeiras aqui nesse ombro, bora. Eu, Marcelo, quantas vezes de manhã. E à noite, graças a Deus, tinha o pessoal para nos ajudar a levar de volta. Mas não tem problema, querido. Encher as talhas de água. Aqueles homens, sejam sinceros,
Se fosse eu e você, talvez a gente não enchesse só um pouquinho. Ele não disse para encher até a boca, ele só falou para encher. A Bíblia não diz assim, encher totalmente. Mandou só encher, mandou só colocar água. Às vezes eu e você fazemos as coisas pela metade porque a gente ainda não entendeu que o que Deus quer fazer é completo. Que o que Deus quer fazer não é pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E aí olha o que a Bíblia diz. E eles as encheram totalmente. Aqueles homens mostraram uma fé, querido, naquilo que eles nem sabiam que iria acontecer. Eles trouxeram à existência aquilo que não existiam, querido. Maria e aqueles servos trouxeram à existência aquilo que não existiam, porque creram que Jesus podia fazer algo, mesmo ele sem ter feito nada ainda visível. Talvez você nunca viu um milagre na tua vida. Talvez você até hoje viveu e não conseguiu ver nada na tua história. Mas eu quero declarar, se você crê, você vai ver totalmente o milagre acontecer. Porque a Bíblia diz que eles então determinou, tirou a água e levai aos mestres salas. Preste bem atenção. Tirai agora o quê? A água ainda, querido. Ainda não era vinho, não. A Bíblia não diz que já tinha sido transformado, não. Tirai. Eles tiraram e levaram ao mestre-sala. E quando lá chegaram diante dele, a água havia sido transformada em vinho. Pode ser que você veio hoje, pode ser que você ainda não viu nada acontecer, pode ser que você ainda não esteja vendo nada, mas pela palavra, e você está se movendo por essa palavra, você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o câncer ser curado, você vai ver a doença saindo do corpo, você vai ver pessoas sendo libertas em nome de Jesus. Porque Deus vai fazer totalmente. Enchei totalmente o seu coração de fé nessa manhã, querido. Enchei e sabei que Ele é Deus. Amém? E finalmente, eu vou ler só mais um texto. Ainda tinha mais alguns, mas eu só vou ler mais esse. E por que eu vou ler esse? Porque existe uma promessa para nós. E isso ainda é um questionamento na história de hoje, porque muitos não recebem ou muitos não veem a manifestação da presença do Espírito Santo e ainda questionam. Será que isso é assim mesmo? Outro dia eu tive um cliente meu que é cristão, vai à igreja, né? E questionou o Espírito Santo. E questionou que quando alguém prega e que fala uma língua estranha, na verdade ele só está ganhando tempo. Falei, queridos, falar uma coisa para você. Não fala daquilo que você não conhece. Porque se eu quiser falar em línguas, o Senhor me deu, eu posso falar contigo aqui agora. Mas eu não vou falar para mostrar nada a você, porque quem tem que convencer você é o Espírito Santo. Esse mesmo que você está questionando. Pergunta a ele se ele é real. Faça a prova com ele, entra no seu quarto. Eu falei para ele, entra no teu quarto em secreto, ora, e pede assim, Senhor, se é verdade aquilo que aquele Alexandre falou, me encha do teu Espírito. Que a Bíblia diz para nós, querido, lá em Lucas 24, verso 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto seja revestido de poder. Ver milagres com a presença de Jesus, mas agora eles tinham que obedecer uma ordem de ficar, que eles seriam revestidos de algo que eles ainda não entendiam, de algo que eles não conheciam, de algo que eles não sabiam. Mas a Bíblia diz para nós lá em Atos 2, que eles foram cheios do Espírito Santo. Quando? Ficaram em Jerusalém. Se você está em Jerusalém, querido, creia que o Senhor vai te encher. Pode ser que você ainda não recebeu essa promessa e pode receber ela hoje, porque pode ser que ela tenha sido feita para você lá em Lucas, conforme está a palavra aqui, só para você se situar. Mas hoje nós estamos em Atos 12, é dia de Pentecostes, é dia de o Senhor te encher. Por quê? Porque você precisa crer. Você precisa crer. Em nome de Jesus, querido. Creia que Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Vamos ficando de pé, querido.